meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Cristina, sou do canal Moda Casa Crochê e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Minha gratidão a cada um de vocês que é inscrito no meu canal, que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais, só tenho a agradecer. E você que está chegando pela primeira vez, eu te convido a fazer parte aqui da nossa família de crocheteiras e de crocheteiros também, né? Que tem rapazes aí que faz cada peças maravilhosa, né? Então, dá uma maratonada aí no canal, se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o emoji, deixa o comentário para a gente poder estar tendo engajamento aqui no canal, tá bom? E eu agradeço imensamente, né? E vou lá retribuir vocês também, porque afinal eu me inspiro nos trabalhos de vocês também, né? Bom, qual é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Por quê? Eu vim conversar um pouquinho com vocês. É um vídeo de bate-papo, né? Eu vim falar para vocês qual foi as peças que não deram certo aqui no meu ateliê, que eu fiz e está encalhada até agora, gente. Isso mesmo. Não é por falta de divulgação, que eu já divulguei, já levei para feira e essas peças não saíram ainda, né? Então, eu considero aqui que no meu ateliê, essa peça aqui não foi bem aceita pelo meu público, né? Por isso, a importância, gente, da gente estar pesquisando, né? A importância da gente saber qual é o nosso público-alvo. E qual é o nosso público-alvo? Aquilo que a gente mais vende, né? Aquilo que o nosso público, que as nossas clientes ou o nosso futuro cliente se interessa mais. Então, o que eu não me dei bem aqui no ateliê, né? Não vou arriscar fazer de novo, porém peguei uma encomenda, mas eu não vou arriscar para fazer, para deixar na pronta entrega, né? Essa bolsa aqui que eu vou deixar passando para vocês aí, ó. Essas bolsas aí. Eu fiz ela uma, que ela tá até aqui, gente. Só que daí, ó, tem até uma aqui. E as outras estão guardadas. Ó, essas bolsas aqui, eu deixei aí a fotinha e essas bolsas aqui, ó. Essa bolsa aí eu vejo no canal que vende muito, né? Não são todas as meninas que vendem muito. Então, eu decidi o quê? Essa daqui eu fiquei pra mim, tá, gente? Deixei pra mim. Então, eu decidi o quê, gente? Eu decidi estar arriscando pra ver se tinha saída, né? Eu falei, não, eu vou ver se tem saída. Porque eu vi aí em vários canais das meninas aí, as meninas fazendo essa peça. É uma peça bonita, é uma peça fácil, rápida de fazer, né? E e é uma peça aí vendável para algumas crocheteiras, não é para todas as crocheteiras. Por que eu falo que é para algumas crocheteiras? Porque, gente, vamos entender que o meu público-alvo não é o mesmo público-alvo que o seu, né? E isso faz parte, né? Isso faz parte do artesanato. Então, eu fiz 3 bolsas dessa, como vocês viram aí na foto que eu coloquei. Porém, gente, não saiu nenhuma, né? Não vendi nenhuma. Peguei uma encomenda. Peguei uma encomenda numa cor cinza com cru. E a moça gostou bastante, porém só. Eu falei, eu vou fazer aquelas 3, né? Fiz aquelas 3 para deixar na minha pronta entrega para ver se saía, mas não saiu. Até agora não, gente. Foi por falta de divulgação? Não, gente, porque eu divulgo ela. Levei ela para feira, né? E tem muita gente que chega, elogia e tal. É bonita, mas para mim, gente, não deu certo. Então é muito importante a gente saber qual é o nosso público-alvo, a gente saber qual é a peça que a gente vende mais, né? Se é jogo de banheiro, se é jogo de cozinha, se é bolsa, que eu vejo aí a Dani Santos, ela vende bastante dessa bolsa, né? Tem aí, eu acho que a Ana Paula também vende bastante dessa bolsa, né? E tá tudo bem, é sobre isso. E não é todas as crocheteiras que vai ter sucesso naquela peça, né? Então, para mim aqui, essa peça não deu certo, gente. Então, eu fiz, ainda tá aqui, né? Mas vou vender? Com certeza eu vou vender. Uma hora chega a dona dela, né? Então, essa peça aqui para mim não deu certo. O que dá certo aqui para mim, meus amores? Dá certo aqui para mim? Pazinho de tapete. Pazinho de tapete e jogos de cozinha. Isso mesmo. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô investindo bastante em pazinho de tapete. Pazinho de tapete é bom, né? Porque é fácil, rápido, lucrativo também. Por quê? Porque eu faço os meus pazinhos de tapete aqui com sobrinhas. E eu vendo bastante, gente.
Tanto é que eu tenho encomenda, tô na produção para levar para a feira, né? E olha, e sai bastante. Então é o que eu falo, meninas. É vocês que estão começando agora, né? Procure o seu público-alvo, pesquise o seu público-alvo. Por quê? Porque isso é muito importante. Tenha peças diversas, né? De vários modelos, várias peças. Por quê? Porque você ter vários modelos e várias peças ali, você vai saber qual é o seu público-alvo. Você vai perceber qual é a peça que você vende mais, né? Aqui eu fiz porta não, peso de porta também, gente. Eu fiz peso de porta também, né? Outra saída que tem, que é uma maravilha o peso de porta para mim. Sai muito peso de porta aqui para mim. Então, eu invisto sim em peso de porta, né? Outra coisa que não teve saída aqui para mim, gente, foi porta guardanapo. Porta guardanapo. O porta guardanapo para mim não teve saída, né? Eu fiz um só para testar. Eu falei, eu só vou fazer um, não vou fazer mais. Né? Fiz esse porta guardanapo aí, ó. E coloquei um paninho pendurado, como vocês estão vendo, né? Levei para feira. Também não teve saída, gente, até agora, né? Não teve saída para mim, então eu não vou investir mais. Aí vocês podem me falar assim, mas Cristina, você só fez só um, faz mais. Gente, não é questão que eu fiz só um e para eu fazer mais. Por quê? Quando a peça é bem vendável, quando é bem aceitada pelo seu público, basta você ter uma peça no seu estoque, o seu público vai comprar. Basta você ter uma peça. Vou dar como exemplo, uma peça. Aqui, eu fiz aqui no meu ateliê porta-papel higiênico. Antes para mim não tinha saída antes para mim, agora tá tendo. Então, ou seja, mudou o público, né? Foi chegando gente novas e acabou que mudando. Então, só tinha um porta-papel higiênico, levei para feira, foi o primeiro que saiu. Então, eu fiz o quê? Eu fiz mais porta-papel higiênico e agora eu só tenho um e tenho que fazer mais. Outra peça também, gente, que é bem vendável aqui para mim. Olha, e sem contar que porta-papel higiênico, vamos combinar, né, gente? É bem econômico, bem econômico. Eu gosto de fazer o porta-papel higiênico, aquele do modelo da Rai. Do modelo da Rai. Eu gosto de fazer também puxa-saco. Também puxa-saco aqui tem saída para mim. Eu também levei para feira só um puxa-saco, gente, e saiu. Saiu. Aí eu voltei da feira, eu falei, não, eu preciso investir em puxa-saco. Aí fiz 4 puxa-saco aqui, não deu nem tempo de eu gravar para colocar no canal. Gente, zerou, zerou. Então eu tenho que investir em puxa-saco, né? Então, já viu aquele ditado, gente? Um time que tá ganhando, a gente não se mexe, né? A gente não mexe, não se mexe não, a gente não mexe, né? E time que tá ganhando não mexe. E esse é o ditado mais certo do mundo. Se você está vendendo um determinado modelo, uma determinada peça, por que você vai trocar? Por quê? Permanece, muda a cor, né? Da peça, que vai parecer que é outro modelo, porém é o mesmo modelo, mas com diferença de cores, né? De intercalação das cores. E fica lindo, fica belíssimo. Então, aqui para mim, gente, sai bastante, ó. Pezinho de porta, porta-papel higiênico, pazinho de tapete, misericórdia, não tenho nem o que falar. Tá tendo bastante também jogos de cozinha. E outra coisa também que tá saindo bastante é também guardanapo, gente. Guardanapo. Sai bastante aqui para mim. Sai bastante. Então, eu tava crochetando aqui, né? E eu pensei, eu falei, não, vou conversar um pouquinho com as meninas, né? E aí, qual é a peça que tem mais saída aí no ateliê de vocês, gente? Qual é a peça que tem mais saída? Então, aqui para mim é essas peças, né? Que tem mais saída, dou graças a Deus, preciso investir, preciso, gente, mas a correria tá que tá, né? Tá que tá. Então, é uma coisa que eu falo para vocês, meninas, que estão começando, né? Que nas minhas lives tem muitas meninas novas que falam, eu quero aprender a fazer crochê, tem outras que falam, eu tô começando agora. Então, é uma coisa que eu falo para vocês. Experimentem, né? Experimentem. Quando eu falo experimentar, faça um modelo de cada
peça. É isso que eu falo. Faça. É isso que eu falo para vocês. Faça um porta-papel higiênico ou dois, né? Porque porta-papel higiênico é econômico, dá para você fazer dois, né? Outro também, puxa-saco, dá para você também fazer dois puxa-saco. Pazinho de tapete, dá para você fazer uns 3 pazinhos de tapete para deixar na pronta entrega para oferecer para suas clientes. Amarrador de cortina também, dá para você fazer uns 2, uns 3, deixar. Por quê? Porque são peças rápidas, né? São peças acessíveis. Porque você tem que ver o seu público-alvo. Qual é o seu público-alvo? Se é o seu público-alvo, se é para aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, né? Então, você ali vendo qual é a peça que vai sair mais no seu ateliê, você vai investir naquela peça, né? Você vai investir naquela peça. Se você fez um pazinho de tapete, um pazinho não, se você fez 3 pazinhos de tapete, vendeu 2 e ficou com um, opa, preciso fazer mais 2. Ou mais 3 pazinhos, você vai ver que tá tendo saída. Se você fez um puxa-saco, ou um puxa-saco não, se você fez 3 puxa-saco ou 4 puxa-saco, saiu e ficou só um, opa, preciso investir em puxa-saco, né? Agora, se você fez uma peça que você viu que não tem saída, não adianta. Não adianta. Por quê? Não adianta insistir, porque não sai, gente, não sai. Então, que essas bolsas, ela é linda, maravilhosa, mas para mim não saiu. Porta-pano de prato para mim, eu achei lindo, maravilhoso, mas também não saiu. Aí você fala assim, Cristina, então quer dizer que você vai desistir dessas peças só porque não vendeu? Não, eu não vou desistir dessas peças. Apenas eu vou fazer essas peças com cautela. Quando eu falo com cautela, como? Eu não vou fazer uma exagerada quantia de bolsas, vamos supor. Não, se eu tenho essas três, não, eu tenho duas, né? Porque uma é minha. Eu, particularmente, eu amei essa bolsa, gente. Amei, achei linda. Então, se eu ainda tenho duas bolsas na minha pronta entrega, se eu não vendi, não tenho por que eu fazer outra bolsa para deixar na pronta entrega, não, né? Agora, se eu ver que vai sair uma, vai ficar uma, não, opa, vou fazer mais uma. Aí eu faço. Se eu ver que saiu as duas, opa, começou a ter saída, aí eu vou começar a fazer. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Eu, no meu caso, meninos, vou falar uma coisa aqui para vocês. Opa, peraí que eu ia errando, que eu tô projetando aqui. Eu, no meu caso, meninas, era o seguinte, vocês estão vendo ali, ó, o suporte, tá, gente? Eu, no meu caso, meninas, é o seguinte. Eu mesmo, aqui, eu faço feira, né? Eu faço feira, então eu levo as minhas peças pra feira. Eu acho que já é a quarta, quinta, acho que é a quinta-feira que eu já vou. E todas as feiras eu tenho venda, graças a Deus, todas elas eu tenho vendas, né? Quem quiser dar uma maratonada aí no canal, eu te convido para vocês verem o resumo de feira que eu faço, né? Mostro as peças para vocês que eu tenho disponível e no final eu venho fazer o resumo de feira, o que foi que eu vendi. Então, na feira, eu vendo bastante mesmo pazinho de tapete, gente. E eu tenho que investir em pazinho de tapete, né? Então, é o que eu falo, gente. É um conselho, meninas, para vocês que querem começar a aprender a fazer crochê. Vai aí na plataforma, dá uma maratonada na plataforma, coloca crochê para iniciante, né? Que vai ter várias meninas aí maravilhosas ensinando, desde a correntinha ao ponto alto, a peça completa, e vocês vão aprender. Tem dificuldade no começo? Realmente, tem dificuldade no começo. Mas todos nós um dia somos aprendiz, né? A gente não nasceu sabendo, de jeito nenhum. A gente não nasceu sabendo de nada. A gente tem que aprender do zero. E tudo que começa do zero, com certeza vai ser difícil, não vai ser fácil, né? Mas depois que você aprende, você pega gosto pela coisa, se você gostar mesmo, vai embora, filha, vai embora, vai que vai, né? Eu não sabia, gente, antes qual era o meu público-alvo. Eu via muitas as meninas falar aí, né? Assistia muito, procura seu público-alvo e tal. E eu não entendia muito bem o que era isso. Por quê? Porque eu não tinha cliente o suficiente, não tinha, assim, saído o suficiente para eu descobrir qual é meu público-alvo ainda, né? Naquele tempo. E hoje não. Hoje, graças a Deus, eu sei qual é meu público-alvo, dou graças a Deus por isso.
Por quê? Porque eu fui fazendo diversas peças, eu só não cheguei a fazer vestuário. Vestuário eu não cheguei a fazer não, tá? Mas eu fiz vários pazinhos de tapete, né? No começo, fiz vários pazinhos de tapete, fiz peso de porta, fiz puxa-saco, fiz porta-papel higiênico, fiz amarrador de cortina também. Fiz mais o que, meu Deus do céu? Deixa eu ver. Eu acho que foi isso. Capa de eletrodoméstico não, nunca cheguei a fazer. Por quê? Porque no começo eu não fazia pronta entrega, né? No começo eu só fazia encomenda, porque eu tinha medo, gente. Eu tinha medo de fazer pronta entrega e ficar encalhada, gente. Eu tinha muito medo. Hoje não, hoje, graças a Deus, eu tenho uma clientela boa e graças a Deus o que eu faço hoje eu vendo. Então, é muito, mas muito importante. É muito importante, gente, vocês conhecer o público-alvo de vocês. E a partir do momento que vocês conhecerem o público-alvo de vocês, uma coisa eu falo: decola. Decola. Vai, faz suas peças, coloca para vender, começa a fazer pronta entrega, porque uma coisa eu falo: final de ano agora, gente, essas coisas não ficam paradas. Essas pecinhas aqui, vende que é uma beleza, né? Vende que é uma beleza. Aí vocês podem me perguntar assim: Cristina, falar em final de ano, você está investindo em peças relacionadas a Natal, em peças relacionadas a final do ano? Gente, eu particularmente aqui, eu não gosto de fazer assim, peça só verde e vermelho. Não gosto. Por que eu não gosto? Porque o verde e o vermelho, ele simboliza o Natal, né? É uma cor maravilhosa, é uma cor bonita. Porém, se eu não conseguir vender, se eu fizer uma quantidade de peças muito grande e não conseguir vender com cores natalinas, eu não vou vender ali durante o ano. Eu sei que eu não vou vender. Então, eu não vou me arriscar a fazer. Eu não vou me arriscar a fazer uma produção com cores só natalina. Não vou. O máximo que eu posso fazer aqui para mim no meu ateliê, na pronta entrega, é 3 peças no máximo. 3 peças quando eu falo 3 kits, né? Vamos supor, três pazinhos de tapete, vamos supor, 2 trios de mesa, um jogo de passadeira de natalina, eu não faço. Eu não faço. Aí você pode estar falando assim, mas o que você pode falar assim, mas o que você está fazendo agora é com a natalina. Gente, esse aqui que eu tô fazendo, eu vou mostrar pra vocês. Lembra o Natal, sim. Lembra o Natal, sim. Por quê? Porque tem um verde aqui, né? Mas, se passar o Natal, e essa cor aqui, essa cor agora tá super na moda, né? Tá em alta. Se passar o Natal, depois que passar o Natal, minha cliente vai perfeitamente usar essa peça aqui. Por quê? Porque não vai parecer mais o Natal, né? Agora, se eu tivesse fazendo vermelho, verde com vermelho, automaticamente a minha cliente ia olhar e ia lembrar do Natal durante o ano, né? Durante o ano. Pode ser que ela vá usar? Sim, pode ser. Mas eu dou a opção aqui no meu ateliê para as minhas clientes usar as peças o ano todo, não só para uma certa época específica, no caso que é o Natal, não, né? A não ser se foi encomenda. Cristiane, se foi encomenda, você faz? Faço. Por quê? Porque a encomenda ali é gosto da cliente, né? O bom da pronta entrega é que a gente tem essa liberdade para a gente trabalhar com os modelos que a gente quer, né? Com os fios que a gente quer, que a gente tem, com os materiais que a gente tem, né? Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Então, eu tava fazendo aqui o crochê, né? Eu falei, peraí, eu vou conversar um pouquinho com as meninas, né? Para perguntar para ela qual é a peça que sai mais no ateliê dela, né? Eu imaginei, pensei aqui. E aqui estou, gente, fazendo esse vídeo, né? E eu quero saber de vocês, qual é as peças que saem mais aí no seu ateliê? Quais as peças que tem mais venda aí no seu ateliê? Aqui no meu ateliê os pazinhos de tapete e jogos de banheiro e peso de porta também, né? Vou colocar porta-papel higiênico e puxa-saco. Mas entre essas peças todas, qual? Pazinho de tapete, gente. Isso mesmo, pazinho de tapete bate o recorde de venda aqui. Você pode falar, mas não é o guardanapo, Cristina? Não é, gente, guardanapo. Por incrível que pareça, aqui não é guardanapo. Tem saída? Tem uma saída maravilhosa de guardanapo, mas não é guardanapo aqui. Para mim, aqui, o meu carro-chefe é os pazinhos de tapete com sobrinhas, por incrível que pareça, gente, né? Isso é maravilhoso, porque dá pra gente
lucrar, né? Dá pra gente lucrar, dá pra gente brincar com as sobrinhas, né? Intercalar entre pronta entrega e encomenda também. Tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, é um conselho que eu dou para vocês, maravilhindas, né? Maravilhosas, que vocês são abençoadas por Deus. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Vocês são raras. Nós somos raras. Por quê? Porque nós somos únicas. E Deus deu um dom maravilhoso pra gente, que é o dom de tecer esses fios aqui maravilhosos e fazer essas lindezas aqui, ó, né? E se inspirarem uma nos trabalhos das outras, né, gente? Porque eu me inspiro em várias lindonas aí, tá bom? Então, pega o teu fio, vai crochetar, né? E vai fazer lindezas por aí. E uma coisa que eu falo, gente, observa o seu público-alvo. Observa o seu público-alvo. Isso é muito importante, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Beijo, fiquem todos com Deus. Eu fiz esse vídeo para ajudar vocês, para inspirar, para vocês parar um pouquinho, pensar e refletir e observar, porque vocês vão ter sucesso a partir do momento que vocês parar, observar aí qual é o seu público-alvo. Vocês vão ver como vocês vão começar a ter vendas e também como vocês vão começar a ter cliente, tá bom? Então, tchau, tchau, meus amores. Espero que vocês façam bom proveito desse vídeo. Desculpa aí que eu falo demais, né? Então, tchau, tchau, gente.